Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Amém. Nosso texto de hoje, vamos ler uma história hoje. Uma história linda demais. Uma história muito simples, que ela por si só fala muito. Mas vamos ver o que Deus quer falar conosco através dessa história. Em Marcos capítulo 2. Esse negócio aqui está pequenininho. Deixa eu colocar o óculos que eu comprei do Alessandro aqui, porque está... Pronto, agora ficou grande agora. Isso. Não ri não, que a idade chega para todo mundo, viu? Amém. Marcos capítulo 2. Olha, gente, olha a simplicidade desse texto, o quanto Deus foi claro com essa passagem. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Jesus pregava o quê? A palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais difícil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: e eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante de nós está a sua palavra, e eu te peço a clarificação, a iluminação daquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Obrigado por tudo até aqui. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto, não precisaria nem explicar muita coisa sobre ele. Por si só ele já fala tudo. Mas se a gente for destrinchar ele, pedaço por pedaço, tem mais coisa aqui que Deus quer falar conosco. Versículo 1. Voltar ao 1. Versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Queridos, esse texto aqui nos mostra que nem o WhatsApp era tão veloz igual a notícia em Israel. Porque Jesus, onde ele chegava, sempre já tinha uma multidão esperando ele. A notícia chegava primeiro. Eu não sei se tinha alguém que era escalado para isso, lá, Jesus vai para tal lugar, e ele ia na frente correndo. Porque eles andavam a pé. Não é? Era comum, Jesus andava a pé. Raramente Jesus andava em lombo de animal. E sempre ele chegava, a notícia chegava primeiro. Querido, você pode ter certeza, qualquer lugar que você for, a notícia vai chegar primeiro. Sabe por quê? Por causa do reino de Deus que está dentro de você. Porque quando nós vamos a algum lugar direcionados por Deus, Deus já prepara o lugar que nós vamos. Você acha que você vai lá pregar para alguém e alguém vai ser convencido pela sua palavra? Não, o Espírito Santo já foi na frente e já foi abrindo caminho, ele já foi preparando aqueles corações. E muitas vezes a gente tem medo de ir a tal lugar, falar com tal pessoa. Querido, se Deus pôs no seu coração para falar o Evangelho a alguém, o Espírito Santo já está preparando esse coração. Porque a palavra é clara em dizer: o Espírito Santo é aquele que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Não somos nós, né? Tolo aquele que pensa: eu ajudei a converter o piano. Você não ajuda a converter ninguém, querido. A conversão quem faz é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos, né? Certo dia atrás uma pessoa ligou para me agradecer porque eu tinha dado uma palavra, aquilo de sempre que líder de célula recebe, isso é natural. E aí eu fui contar uma história para ele. Falei: meu amigo, é o seguinte, você já viu alguém agradecer o bisturi depois de uma cirurgia?
Ele falou, não. Ele falou, você agradece ao médico. O bisturi é só uma ferramenta. Eu sou só um bisturi. Não tem que agradecer nada para mim. Porque eu vou ser limpo, colocado na caixinha para ser usado de novo em outro momento. Como o bisturi. Foi uma ferramenta. Não é? E o Senhor é que faz. É o Senhor que faz as coisas. Quando a gente começa a entender quem é que faz de verdade, a gente se coloca no nosso lugar. Porque um coração altivo, ele está prontinho para ser abatido. O coração altivo está pronto para ser abatido. E nessa cidade, todo mundo sabia quem era Jesus. Jesus já morava em Cafarnaum. Tanto é que o texto diz que ele entrava novamente em Cafarnaum. Né? Jesus tinha saído da cidade de Nazaré, porque como ele tinha dito, o profeta não é bem recebido na sua terra. E vocês sabiam que a cidade onde Jesus morou, cresceu, foi a única cidade onde ele não fez nenhum milagre? Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré. Jesus fez um milagre na terra de Tiro e Sidom, que é fora de Israel. Ele fez um milagre lá com o gadareno, lá do outro lado do mar, que é fora de Israel, mas não fez na cidade dele. Sabe por quê? Desonra. A desonra do povo de Nazaré contra Jesus o afastou de lá, ele se mudou de lá. Né? E Jesus foi morar em Cafarnaum. Oh, obrigado, querido. Foi morar em Cafarnaum, uma cidade à beira do Mar da Galileia. A gente chama de Mar da Galileia, mas na realidade o Mar da Galileia é um lago. Né? Ele é de água doce. Ele é um lago. Para aquela região, naquele momento, eles se chamavam de mar. Mas na realidade ele é um lago. E é um lago relativamente pequeno, você vê do outro lado. Né? Mas chamava-se Mar da Galileia. E ele recebe a água do Jordão e entrega a água para o Mar Morto. Existe vida de toda maneira, de todo tipo no Mar da Galileia. Porque a água entra e a água sai. Não existe vida alguma no Mar Morto. A água para e não escoa para lado nenhum. Diz para nós que quando nós deixamos fluir sobre nós o Espírito, quando ele entra e sai, nós temos vida e vida em abundância, como tem até hoje no Mar da Galileia. Você quer pescar qualquer coisa no Mar da Galileia. O pessoal pesca aqui o tempo inteiro. Mas não acaba. Porque foi abençoado. Depois a gente fala nisso em outro momento. Nosso texto agora diz o seguinte, que quando Jesus chegou, já houve um alvoroço na cidade. Não é? E a gente vê no versículo 2, diz assim, então muita gente se reunia ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Não é? A gente vê em Lucas capítulo 17, Lucas 17, só uma chamada, um texto fora aqui. Lucas 17 diz assim, certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então, esse texto nos mostra essa época muito parecida. Que onde Jesus parava para ensinar, não chegava só pessoas comuns. Chegavam pessoas também importantes, pessoas letradas. Né? No verso 3, vieram, voltei lá para o Marcos, verso 3. Vieram alguns homens, Cadê? Onde é que eu estou? 2. Verso 2, mostra no verso 2. Verso 2. Então muita gente se reunia ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. Ele pregava a palavra. Nessa ocasião, existiam ali, outro texto fala, em outro livro, que existiam ali fariseus e mestres da lei. Daqui a pouco a gente vai ver que eram os que estavam reclamando. Você pode ver que toda hora que Jesus fala alguma coisa, alguém reclama, ou é fariseu, ou é mestre da lei. Isso não torna eles nossos inimigos. Muita gente fala, fariseu, queridos, fariseu era a seita mais severa do judaísmo. Era aqueles que mais defendiam o judaísmo. Só que eles defendiam na ignorância, não conheciam o Filho de Deus. Mas foram os fariseus que provocaram a revolta dos macabeus, né, que veio a libertar o povo de um Antipo Epifânio, né, um dominador romano. Então, assim, esses homens eram extremamente religiosos, extremamente importantes em Israel. Eram aqueles que trouxeram a tradição até Jesus. No entanto, a religião os cegou. Não é? Mas a gente não pode olhar com eles como pessoas erradas. Eram pessoas que serviam a Deus de forma plena. No entanto, não receberam Jesus. E por isso, sempre que Jesus falava alguma coisa,
eles retrucavam, a gente vai ver aqui na frente. Mas então nós tínhamos ali gente que veio de tudo quanto é lugar. Normalmente vinha gente de tudo quanto é lugar. Quem estava dentro de casa? Normalmente quem ficava dentro de casa são as pessoas mais importantes. As outras pessoas ficavam de fora, porque a honra a Israel, ela é tão severa que até hoje, você vai em Israel, se vier um sacerdote, você tem que sair da frente dele. É uma forma de honrar um sacerdote. O sacerdote está andando na rua, ele tem investimento de sacerdote. As pessoas saem da frente para ele passar, como um sinal de honra, de respeito. O dia do sacerdote, quando vocês forem em Israel, acontece um negócio muito bonito. A gente fala da primícia aqui. Sabe como é que é a primícia no dia do sacerdote em Israel? O pessoal joga em bola, assim, aquele monte de dólar, e joga nele na hora que ele está passando. E vem outro atrás pegando, ele mesmo não pega. Às vezes ele passa de carro. O sacerdote, o sumo sacerdote passa, e o pessoal joga bolo de dólar, porque lá só usa dólar, né? E o pessoal da região usa o shekel, que é a linguagem de lá. Mas ninguém entrega num bonitinho igual aqui, não. Sabe? E todo mundo faz por quê? Porque ele está passando rápido, eles querem fazer a oferta. E no dia do sacerdote, quando o sumo sacerdote, levanta a mão para abençoar perto do muro de Jerusalém, você vê assim centenas de celulares sendo levantados em vídeo, onde judeus no mundo inteiro estão ali em vídeo para receber a bênção do sacerdote. O quanto eles valorizam e honram isso. E são essas pessoas que às vezes a gente vê retrucando a Jesus, são essas pessoas que até hoje honram a Deus assim. No entanto, ainda não enxergaram. Mas a palavra diz que os olhos deles serão abertos. E glória a Deus porque eles são assim, porque eles tivessem aceitado Jesus, eu e você não adiantaria estar aqui. Certo? Jesus era para eles. Então, vamos andando, verso 3. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Né? Quantos que carregavam? 4. Tá. Esse versículo, só com essa frase, nos mostra que tem muita gente que não consegue vir a Jesus, mesmo se quiser. Esse paralítico não conseguiria ir a Jesus mesmo que ele quisesse. Provavelmente ele queria, mas não poderia ir a ele. Precisou de alguém carregar ele. A Bíblia não fala o nome dessas pessoas, mas fala que eram 4. Vamos lá, vamos andando. Verso 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Queridos, quando eu leio essa frase, baixaram a maca, eu me pergunto como é que eles subiram a maca primeiro. Vamos pensar bem, vamos contextualizar para a gente entender a mensagem. Pensa uma casa que possivelmente era feita de adobe. Alguém sabe o que é adobe? Adobe é um tijolo antigo que se mistura barro com palha. Às vezes com palha, às vezes só barro, mas normalmente com palha. Em Israel era com palha, porque era o que eles tinham aprendido lá no Egito. Lembra que o povo de Israel ficou escravo no Egito 430 anos? Eles aprenderam a fazer esses tijolos lá no Egito. Certo? Porque antes dessa época, o povo de Israel era um povo nômade. Eles moravam em tendas. Por isso a gente comemora a festa dos tabernáculos, que é a festa das tendas. Mas nessa época aqui, nessa cidade, as casas eram feitas de adobe, eram feitas de barro. Devia gotear com uma beleza, né? Porque não tinha telha. Tinha um terraço. E normalmente faziam um parapeito e era um lugar onde as pessoas oravam ali em cima. Essas pessoas, pensa bem, vamos colocar uma pessoa fraca, porque estava debilitada, estava doente. Vamos supor que ela tinha 60 quilos. Que era um homem, poderia ter 80, mas vamos supor que tinha 60 quilos. 60 quilos é o peso de uma saca de soja. É fácil subir uma saca de soja no telhado? Agora você imagina aqueles 4 homens tentando subir. Eu não estou nem falando em descer ainda, estou falando em subir. Uma maca, 4 pontas, uma pessoa deitada em cima, doente. E aí sobe um no telhado, sobe outro, levanta. Vocês acham que é fácil levar a gente a Jesus? Muitos aqui têm célula. Muitos aqui participam de célula. E às vezes levar a gente a Jesus é um desafio.
Para essas pessoas, o desafio era colocar eles na presença, porque eles entendiam e eles criam que na presença resolvia. Nós cremos isso hoje. Nós temos essa mesma fé, essa percepção de que quando a gente traz a pessoa na presença de Jesus, a pessoa é transformada, é curada. Porque se temos essa percepção, nós também somos capazes de levar uma maca para cima de um telhado. Imagina as outras pessoas, um monte de gente embaixo. Esses caras é doido, né? Subir esse negócio aí. Sempre tem gente assim, né? Você é louco chamar aquele cara para ir para a célula? Levar aquele cara no encontro, você é louco, que lá não tem jeito não. Sempre tem os que estão de fora, olhando aquela situação e contemplando, difícil, né, o trabalho deles, mas ninguém ajuda. Sempre tem essas pessoas. Mas a Bíblia diz que eles subiram esse homem e aí abriram um buraco onde Jesus estava. Porque se não dava nem para chegar na porta, imagina como é que estava lá dentro. E Jesus ensinava a palavra. Abriram um buraco e começaram a descer ele pela maca. Estou exemplificando que você que abre um buraco aqui, começa a descer 4 pessoas. Como é que desce? Provavelmente uma corda amarrada em cada lugar, não é isso? Então, nós temos uma equipe, nós temos uma célula, nós temos um ministério, tentando levar alguém na presença de Jesus. Não é? Aí descer na corda aqui. Se você descer mais aqui, a maca torce. Aí você puxa aqui, o outro desce de lá. Trabalhar em equipe é fácil? Às vezes nem sempre. Mas eles tinham um objetivo. Eles tinham um objetivo de levar aquele doente à presença de Jesus, porque ele seria curado. Essa é a fé deles. Gente, olha o tamanho dessa fé. Eu acredito que talvez nem o paralítico tivesse essa fé. E aí eles conseguem descer até ali. Descer até ali. Volta para o texto, não é? 5, verso 5. Vendo a fé que eles tinham, eles quem? Plural, os amigos, não é? Disse ao paralítico, falou para o paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Querido, você já pensou quantos aqui já tiveram a felicidade de ver pessoas com a vida totalmente destruída? E depois de um encontro, depois de um momento na presença de Jesus, ele sai perdoado. Foi o que esses caras sentiram. Essas pessoas se esforçaram, essas pessoas pagaram um preço altíssimo. Porque até eles corriam risco lá de cima dessa casa para deixar esse paralítico. Deixa eu te perguntar uma coisa: se essa corda arrebenta e esse paralítico cai e machuca, o que acontece com eles? Arriscaram muito, não é? Arriscar descer um paralítico por um buraco no teto. Não mediram esforço para nada, certo? Eles se arriscaram, eles foram ousados, porque não se tem relato disso mais na Bíblia. Isso aconteceu uma vez. E a gente tem que estar muito atento a coisas na Bíblia que só acontecem uma vez, porque foi um momento de iniciativa deles. Tem muita gente aí que faz churrasco para atrair pessoas. Tem muita gente que faz festa. Tem muita gente que faz cela mais tarde para receber aquela pessoa que precisa ir. Tem muita gente que se esforça. Tem gente que traz 2 filhos dormindo e coloca deitado ali, porque quer honrar a Deus para estar aqui. Então, cada desafio é um desafio único para cada um de nós. E a gente olha essas situações, olha para essas pessoas, você sabe nem o nome deles. Deus sabe o nome deles. Eu não sei, mas Deus sabe o nome deles. Então, queridos, essa história nos mostra a história da fé e a dedicação dos amigos do paralítico. Os amigos dele. Porque apesar de parecer que ele era o artista principal depois de Jesus, na realidade, os artistas principais depois de Jesus são os amigos, foram os que levaram. Porque se eles não levam, o cara estava paralítico lá em casa. Estava paralítico lá em casa. Se você não levar algumas pessoas a Jesus, eles vão ficar lá em casa sem Jesus. Porque eles não dão conta disso sozinhos. Sabe? Vamos fazer um exercício? Eu queria que você feche os olhos.
Pense numa pessoa que você sabe que precisa de Jesus. Uma pessoa só. Pronto, pode abrir os olhos para cá. Deus trouxe alguém na sua mente. Será que está precisando? Será que vai ser necessário a maca da intercessão? Será que vai ser necessária a maca do jejum? Será que vai ser necessária a maca da fidelidade? A maca da pregação? Porque a maca era uma ferramenta. E essas são nossas ferramentas hoje. Será que vai necessário usar a maca da amizade? Qual é a maca que você vai precisar? Mas primeiramente, você está disposto a carregar a maca por essa pessoa que Deus trouxe aí na sua mente? Porque tem gente que fala assim, é difícil, é pesado. Aquele paralítico também era muito difícil. E no entanto eles foram até o fim. E no entanto o paralítico, amigo deles, foi salvo. E nem o nome deles foi citado. Nem o nome deles foi citado. Você leva a gente para Jesus, que quer que seu nome seja citado? O deles não foi. Deus sabe o nome deles. Então, queridos, esse texto traz para nós um exercício de como estamos levando as pessoas a Jesus. Porque quando fica difícil, a gente fala assim, a pessoa não quer. Mas a pessoa está paralítico, querido. Ele não dá conta de ir. Esse texto mostra para nós que nós não devemos esmorecer, descrençar de ninguém. Porque esse homem não tinha a menor condição de estar diante de Jesus. E Jesus poderia curá-lo e tanto que o curou. Certo? E essa pessoa que Deus trouxe aí na sua mente, Deus trouxe alguém aí. Agora é você que resolve. Qual é a marca que você vai usar para carregar essa pessoa até diante de Jesus? Seja na sua cela, seja na igreja, seja no encontro. Ele tem que encontrar Jesus em algum lugar. E você tem que carregar essa marca. E eu não te engano, não será leve. E não será de fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que teríamos a vitória. Mas fácil ele nunca disse que seria. A Bíblia nunca nos enganou que andar com Cristo existem pedras no caminho. A Bíblia nunca nos enganou que nós não teríamos problemas, não teríamos problemas de saúde, financeiro, não teríamos problemas de relacionamento. A Bíblia nunca nos enganou isso. A Bíblia nunca mostrou um evangelho onde todo mundo é perfeito. A Bíblia mostrou os erros de Saul, mostrou os erros de Davi, mostrou os erros de Daniel, mostrou os erros de Elias, de Eliseu. A Bíblia nunca escondeu nada que não seja verdade da gente. E, no entanto, muitas vezes a gente se esconde em algumas situações porque é difícil carregar aquele determinada pessoa. Pois é, esses 4 aqui não acharam difícil. Vamos continuar a ler para ver o que aconteceu. Jesus, vendo-lhes a fé, verso 5, vendo-lhes a fé, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele só falou isso. Era comum Jesus fazer isso em curas? Não, não era comum. Jesus fez isso 2 vezes só. Certo? E não era comum. Mas porque tinha algo a ser resolvido. Verso 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser o próprio Deus? Jesus percebeu logo em espírito que era isso que eles estavam passando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta, pegue a sua maca e ande? Jesus faz aqui uma analogia dessas 2 frases para nos mostrar que o pecado paralisa. Mesmo a fé daquelas pessoas precisava haver perdão de pecados. Precisava haver um conserto espiritual. Você pode ver que em outra, por que Jesus não falou isso em outras curas? Não sei, vamos perguntar para ele. Pergunta para ele que ele te fala. Mas nessa cura específica, precisou de ter perdão de pecado. Havia algo que impedia. Muitas vezes conhecemos pessoas e a gente vem, traz oração e coloca a oração na taça, tem que voltar a taça para cá, inclusive. Traz oração na taça, põe o nome dele e tal, e se esquece
que algumas bênçãos é necessário perdão de pecados. E aí a gente fala dele para Deus, escreve o nome dele e fica orando aqui. Fala, gente, mas não está acontecendo lá, nada lá, mas você tem que, se você fala dele para Deus, você tem que falar de Deus para ele. Não adianta você só falar dele com Deus e não falar de Deus para ele. Porque certas bênçãos é necessário perdão de pecados, é necessário arrependimento. É necessária uma mudança, uma conversão. E eu vejo algumas pessoas às vezes ficar orando, nossa, eu estou orando pelo meu amigo, e você já pregou para ele? Não, nós estamos orando para essa bênção. Aí eu vou, depois que acontecer, é mais fácil. Ih, amigão, esquece. Deus não precisa provar para ninguém que é Deus. Dar uma bênção para ele para depois ser apresentado. Não é assim que funciona. Deus não compra ninguém. Certo? Deus é Deus soberano. Apresenta Deus para ele. E aí, se ele quiser Deus, aí Deus resolve com ele. Essa metodologia de ficar orando para a pessoa como agente secreto, eu estou orando pelo fulano. O fulano não está nem sabendo que você está orando. Queridos, esse tipo de oração serve para você quebrar o coração dele, para você falar de Jesus para ele. Isso não vai converter ele. Então nós temos que ficar muito atento àquilo que a gente ora, porque nós podemos estar fazendo uma oração de tolo. Nessa cura específica, precisava ter perdão de pecado. Precisava ter arrependimento. Por isso, quando ele chegou, Jesus falou, olha, os seus pecados estão perdoados. E aí os mestres da lei falaram, mas quem pode fazer isso a não ser Deus? É porque eles não sabiam que quem estava ali era o Filho de Deus, o próprio Deus. Não é? Ainda não era a manifestação plena de Jesus, como Deus, só aconteceu depois da ressurreição, mas era o Filho de Deus e operava no poder do Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus, Jesus ainda não era naquele momento, mas o Espírito Santo era. E ele operava no poder do Espírito Santo. Então, queridos, o que nós temos a aprender com isso? Não adianta só ficar orando pela pessoa. Nós temos que apresentar a pessoa para Deus e apresentar Deus para a pessoa. Os amigos fizeram isso. Levaram ele lá. Olha, vou te descer aqui, nós estamos em cima aqui, nós 5. Nós vamos te descer aqui. Aquele homem ali, ele vai te curar. Porque ele é Deus. Desceu o homem lá e o aleijado ficou lá, né, o paralítico. E Jesus olhou para ele e falou, seus pecados estão perdoados. O que aconteceu? Nada. Nada. Aconteceu nada. Porque perdão de pecado não é físico, perdão de pecado é espiritual. Perdoou os pecados. Aí o que aconteceu? Vamos ler? Vamos mandar? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, estava dizendo, olha, para vocês entenderem que eu estou aqui em nome de meu Pai e eu tenho essa autoridade de perdoar pecados, aí ele olhou e disse ao paralítico, eu te digo, levanta, pegue a sua maca e vá para casa. O que aconteceu? O cara levantou e pegou a maca dele. Por que não aconteceu direto quando ele perdoou o pecado? Perdão de pecado é espiritual. A cura veio no mundo natural depois que ele foi ordenado. Eles notaram que tem uma ordem que tem que acontecer as coisas? Primeiro a gente resolve no mundo espiritual. Primeiro Jesus resolveu no mundo espiritual e depois ele resolveu no mundo natural. Tem muita gente orando há muito tempo com pendências no mundo espiritual, orando por coisas naturais. Tem que resolver as questões espirituais primeiro. Sabe? Tem gente aí ainda com fraquezas, com pecados de estimação, que precisam ser resolvidos ainda, para que tudo se cumpra no mundo espiritual. Por que cumpriu? Porque já estava perdoado. Jesus não tinha falado? Estava perdoado. Falou, agora pega, levanta, pega o seu leito e vai para a sua casa. O cara levantou e pegou o leito. E aí? Bonita a história, né?
bonita história. Queridos, tem coisa que precisa ser resolvido rápido. Que em questões espirituais precisa ser resolvido rápido. Eu lembro de um exemplo que eu dei há muitos anos atrás, ele também cabe aqui. Quem gosta de tomar café, tem muita gente que gosta de tomar café, certo? Quando você toma um café, olha que exemplo simples, você toma um café, termina de tomar o café, o que acontece com o copo? Sempre fica um anelzinho do café lá no fundo, preto, sempre, você pode fazer o que você quiser, espanar o copo, fica um anelzinho preto lá no fundo do café. Se você abrir a torneira e colocar ali, acabou, está limpo. Pega esse copo e deixa ele parado para você lavar ele no outro dia. Aquele anelzinho seca e ele já não sai mais com água. Assim é o pecado. Se você peca, tropeçou e já resolve, é fácil resolver. Mas à medida do tempo vai passando, ele vai ficando mais difícil de ser retirado. Porque ele começa a se entronizar. O nosso apóstolo diz muito cicatrizar. Né? Quando ele está com raiva, ele diz cauterizar. É isso. É o café no fundo do copo. Você lavar na hora, só água tira. No outro dia, você precisa de uma bucha. Se eu vou deixar para um terceiro dia, você vai precisar de um bombril e sabão. Porque ele já está tão pregado que nem a bucha sai mais. Faz esse teste na sua casa. Muita gente já sabe, mas faz esse teste para você ver. É o mesmo café. Mas o tempo mudou ele. O tempo o transformou. Assim é o pecado. O pecado cometido na hora como um tropeço. Não estou falando aquele pecado voluntário, não. A Bíblia fala, o livro de Isaías fala sobre um pecado voluntário. Eu não vou nem falar aqui, vocês estão ali da lá. Né? Sobre o pecado voluntário. É aquele que fala assim, eu sei que é o pecado, mas eu vou fazer. Depois eu peço perdão, depois eu passo o cartão de crédito, né, o sangue de Cristo, passo o cartão de crédito. Não é esse pecado que eu estou falando, não. Estou falando do pecado que a gente tropeça. Pecado de ira, um pecado, às vezes, de uma maledicência, um pecado que você não consegue ali e comete. Não é? Uma má resposta que você dá numa pessoa, uma ofensa que você dá para o cônjuge. Se você resolve na hora, é como aquele café que você acabou de tomar. Fica limpinho o copo. Né? O copo somos nós. Mas se você vai deixando esse pecado, ele vai se instalando. E à medida do tempo que passa, mais difícil é de tirá-lo. Se você tem um pecado de ofender o seu cônjuge, aí se ofende hoje, não conserta, passa para amanhã, ofende novamente. Passa para amanhã, ofende novamente. E aquilo passa a ser contínuo. E aquele pecado se torna natural, como diz o nosso apóstolo, se torna comum na nossa vida. Então, quando você der uma pecada, lembra do café no fundo do copo. Se resolver na hora é fácil. Fácil resolver na hora. Né? Se deixar, ele vai. Vamos continuar nosso texto. Não podemos sair muito do texto, senão que nossa hora já está em cima. E aí, verso 11, Jesus disse, eu lhe digo, levanta-te, pega a sua maca e vai embora. Certo? Agora, depois do pecado perdoado, é fácil, né? Foi embora, levou a maca. E o interessante é que no 12 ele diz, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. O interessante é que agora, aquilo que era motivo de tristeza para ele, que era a maca, se tornou agora um testemunho. Então, muita gente, às vezes, quando sai de uma vida, às vezes de álcool, às vezes de droga, ele olha para aquilo lá, e aquilo lá já não é um motivo de tristeza mais, aquilo é um testemunho. Não sei se ele jogou essa maca fora. Pode ser que ele tenha levado ela de volta para casa, colocado ela em pé lá, para toda vez que ele olhar para ela, ele ver de onde Jesus tirou ele. E é assim que tem que ser o nosso coração. Isso é honrar a Deus, é saber de onde Jesus nos tirou. Eu sei de onde Jesus me tirou. Toda vez que eu olho para trás, eu glorifico a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, que foram muitas coisas. Certo? Eu tenho muitas macas guardadas em casa. Eu tenho muitas macas na minha lembrança, no qual eu era paralítico, não conseguia chegar a Jesus de forma alguma, e pessoas me ajudaram a chegar. Pessoas me trouxeram até aqui. Pessoas que vocês não sabem os nomes, mas Deus o sabe. Né? Eu estou aqui porque alguém decidiu me carregar numa maca, algum dia.
e eu faço força para carregar a maca de outros. Então, queridos, que a nossa vida possa ser marcada por macas, que carreguemos as macas dos outros. Eu me lembro que quando a gente lê o texto lá de Josué, quando Josué inicia a sua liderança, Deus chega para ele e fala assim: meu servo Moisés é morto. Imagina a batedeira que deu em Josué, porque Moisés nada mais, nada menos que é o vulto do Antigo Testamento. Como é que você mantém o nível do ministério igual ao de Moisés? Que jeito? No qual a nuvem de fogo descia e Deus falava com ele diretamente. Josué fala assim: e agora? Eu creio que Josué estava desesperado. Senão Deus não teria falado para ele lá em Josué 1,9 assim: não temas, assim como foi com meu servo Moisés, serei contigo. O rapaz estava, rapaz assim, já era idoso, já tinha quase 60 anos. E aí, o que ele faz? Deus fala para ele: olha, você pega a arca com o sacerdote e entra no Rio Jordão. E quando os sacerdotes colocarem a planta dos pés na água, o Jordão vai se estancar. Fez isso, colocou, entraram. Quando eles chegaram no rio, quando o último entrou, são 4 pessoas, uma vara, a arca, o último entrou, a Bíblia diz que a água parou, como se Deus viesse e colocasse a mão no rio. E eles ficaram parados ali, e o rio ficou enxuto. Muita gente lê esse texto e se pergunta: quanto tempo esses homens ficaram parados ali para que toda a nação passasse? E esse texto nos diz: alguém tem que carregar a glória de Deus para que outros entrem na terra prometida. Vocês que estão aqui foram chamados para carregar a glória de Deus para que outros entrem na terra prometida. Eu penso que quando Deus fechou aqui, a Bíblia diz que a água se estancou e foi subindo a ribanceira. Vamos colocar pouca gente, 1 milhão de pessoas. Demorou para passar. Aquelas pessoas se cansaram. Aqueles 4 sacerdotes que estavam segurando a arca se cansaram. Aquela obra era difícil, era pesada. A arca era revestida de ouro, não era leve. Então você acha que carregar uma célula é pesado? Querido, não quero te desanimar não, mas vai ficar mais pesado. Porque Deus tem grandes promessas para essa igreja no ano que vem. Amém? Deus tem promessas gigantescas para encher essa igreja que não vai caber aqui. Você acha que vai vir onde? De onde? Vai vir da sua célula. Está pesado? Vai ficar mais pesado. Mas o Espírito Santo vai estar lá. Porque Jesus disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas quando Deus para aquela água e a água começa a levantar um paredão, eles podem ter pensado: isso aqui, se estancar, nós estamos mortos. Estava de verdade, estava mesmo. Mas eles permaneceram ali, até que o último passou. E não foram só pessoas, tinham carroças, animais. Provavelmente eles ficaram o dia inteiro de pé ali. Tem gente que não consegue ficar um culto de pé ali para interceder pelos irmãos. Aqueles sacerdotes ficaram o dia inteiro de pé com a arca revestida de ouro nas costas. Porque alguém tem que carregar a glória de Deus para que outros passem. Amém? Vocês que são líderes de célula, vocês têm que lembrar que nós líderes de célula, nós líderes, todos aqui são líderes, são chamados para ser líderes. Nós temos que ser como uma vela que vai se acabando enquanto ilumina o caminho de outros. Esse é o nosso chamado. Amém? Vamos ficar de pé. Queria que você começasse a orar agora por essa pessoa que veio na sua mente. Quando você fechou o olho, pensou numa pessoa, Deus colocou alguém. Você acha que foi você que pensou, mas não. Deus colocou um objetivo, um rumo para você. Além dessas pessoas que você já está orando, além dessas pessoas que você já está cuidando, Deus colocou um objetivo. Cabe a nós cumprir esse objetivo ou não. Se a maca for pesada, como eu já disse, Jesus disse: o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Porque Ele está junto. Então, querida, essa pessoa aí, comece a orar por ela. Comece a orar e profetizar que ela vai estar nesses bancos aqui que você senta. Por mais difícil que pareça ser.
porque era muito difícil descer aquele paralítico, mas eles fizeram, e ele saiu andando com a maca nas costas. Deus, estamos aqui nesse lugar para te adorar e ter graças a ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero declarar, Senhor Deus, baseado na sua palavra, a bênção sobre cada família aqui representada. Que a unção de nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito da promessa possa trazer o consolo para a glória do teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito.